sobre o teorema fundamental das integrais de linha. Ele é um teorema muito interessante quando a gente quer resolver uma integral de linha, seja no R2 ou no R3, uma integral de linha de campo vetorial, e quando muitas vezes é difícil parametrizar ou calcular a integral propriamente dita, né, por exemplo, pela fórmula direta lá do produto escalar, se a gente sabe alguma informação, por exemplo, uma informação que vai ser útil aqui pra gente, quando a gente consegue pegar o nosso campo vetorial e escrever como o gradiente de alguma função escalar, né? Esse campo vetorial ele recebe uma classificação interessante que a gente chama de campo conservativo, ou seja, quando esse campo for conservativo, a gente vai ver que a integral de linha ela vai independer da trajetória, e com isso a gente não precisa parametrizar a curva, a gente vai encontrar uma função chamada função potencial, e para isso a gente vai calcular a integral apenas utilizando os extremos dessa curva. Vamos ver então como é que funciona. Nessa aula de hoje nós vamos falar de um teorema muito interessante no curso de cálculo vetorial, que é o teorema fundamental das integrais de linhas, né? Basicamente eu vou ler aqui enunciar o teorema, né? A gente supõe que tem uma curva suave, né? Só lembrando aqui que seria uma curva suave, né? Uma curva suave é se ela tiver uma parametrização onde o vetor tangente, ou seja, a derivada dessa parametrização é uma função contínua e onde dentro do intervalo de parametrização essa derivada não se anula. Em outras palavras, é dizer que a curva ela não tem bicos, né? Ela não tem quebras abruptas. Então aqui nós temos dois exemplos de curvas suaves, né? Sendo uma simples e outra não simples, né? E aqui nós temos duas curvas não suaves que tem esses bicos aqui onde as derivadas podem se anular, tá certo? Então aqui a gente diz, né, que o teorema fundamental do cálculo na verdade, é o teorema fundamental das integrais de linha, né, que a gente pode comparar com o teorema fundamental do cálculo. Vamos botar uma sigla aqui, não? Então é o TF, teorema fundamental das integrais de linha, tá certo? Vou supor que você tem um campo escalar, que é uma função diferenciável, pode ser duas ou três variáveis, cujo vetor gradiente é contínuo sobre essa curva C. Então a gente diz que a integral desse campo vetorial, no caso aqui o gradiente, ele pode ser calculado através desse campo escalar, ou seja, dessa função potencial, calculando a imagem dos extremos da curva, né? Então você tem, por exemplo, uma curva C, onde aqui você tem um ponto A e um ponto B, né? Esse A, na verdade, é o R desse Azinho, né? Seria esse cara que é o meu ponto A, e esse Bzão é o R desse meu Bzinho, tá certo? Então você calcula usando esse campo escalar nos extremos, né? Vamos entender um pouquinho melhor o que significa. Para isso, nós vamos lembrar o que é um campo conservativo, né? A gente diz que um campo é conservativo se ele pode ser escrito como gradiente de alguma função escalar. No caso aqui, uma função φ, né? A gente sabe que nem todo campo vetorial é conservativo. Ele só vai ser conservativo se ele puder ser escrito como gradiente de alguém. E esse alguém recebe um nome especial. Ele é chamado de função potencial, né? Bom, juntando essas informações, seria equivalente falar o seguinte, né? Se f é conservativo, então vai existir um campo escalar, tal que o gradiente desse campo escalar ele vai ser o nosso campo vetorial, né? E o teorema fundamental das integrais de linha é basicamente que você tem um ponto inicial e um ponto B, você pode ter curvas diferentes, por exemplo, um caminho C1, um caminho C2, um caminho C3, uma infinidade de caminhos que ligam esses pontos A e B. A gente tem aqui uma independência de caminhos. Se esse campo aqui ele for um campo conservativo, né? Então nessa passagem aqui eu posso calcular a integral em C1, em C2, em C3. O que elas têm em comum? O ponto inicial e o ponto final, né? Então a gente está calculando aqui uma integral desse gradiente desse φ, né? Que seria uma integral de linha de campo vetorial. A gente pode até botar aqui a curva C, mas pela teorema fundamental das integrais de linha, a gente até poderia dizer que a integral começa no ponto A e termina no ponto B, é um tipo de notação, né? Aí você calcula o φ do ponto final menos o φ do ponto inicial, ou seja, ela independe dessa trajetória, tá? Então, uma observação importante também, que se esse campo for conservativo, já que ele independe da trajetória, mas se a curva ela for fechada, a integral vai se anular, porque na verdade, pelo teorema fundamental das integrais de linha, você teria uma integral de A até B, né, do gradiente dessa φ, né, só que você teria o φ de B menos o φ
de A. Mas como o ponto A e o ponto B é o mesmo, pela curva ser fechada, você estaria fazendo φ de A menos o φ de A. Isso aqui dá zero, né? Então é muito interessante, muitas vezes, a gente, antes de calcular a integral de linha, saber se o campo vetorial da integral ele é conservativo ou não, tá? Então, só resumindo aqui o teorema fundamental das integrais de linha, em outras palavras, a gente diz que a integral de linha de um campo conservativo ele é independente do caminho C, tá certo? Então, aqui a gente tem uma comparação, né? Esse aqui seria o teorema fundamental do cálculo, lá do cálculo 1, né? A gente tem aqui uma integral de uma f' de x dx, de um intervalo que vai de A até B. Você pode fazer a f de B menos o f de A, né? Só lembrando que f' pode ser a derivada de f em relação a x, tá certo? Entre aspas, é como se a gente tivesse duas operações inversas, né? A gente cortasse, vamos brincar assim, né? Cortasse a integral com a derivada, a gente vai resultar na própria f, e a gente vai calcular f nos extremos, ou seja, no início e no fim, independente do que acontece dentro do intervalo, né? Então a gente olha a primitiva da função. Aqui já no teorema fundamental das integrais de linha, a gente tem algo semelhante, né? Isso aqui é como se fosse uma integral que começa num ponto A e um ponto B, de um gradiente de uma f, né? Nesse caso aqui, esse gradiente, ele é um campo conservativo, né? Lembrando que o gradiente ele é sempre um campo conservativo, até pela própria definição de campo conservativo. Então você calcula o fzinho, ou seja, a função potencial nesses extremos, beleza? Bom, então, a demonstração é relativamente simples. É óbvio que a gente poderia calcular essa integral aqui via definição, né? Então, aqui a gente tem um campo vetorial. Então, se esse campo de fato ele é conservativo, ele pode ser escrito como o gradiente de uma função potencial. Resolvendo a integral diretamente, como ele é um campo vetorial, a gente vai aplicar aquela regra do produto escalar, né? Eu vou fazer o meu campo agir nos pontos da curva C, vou multiplicar pelo r' de t, que é o vetor tangente, tá? E aí, como é que a gente faz isso? Antes de fazer o produto escalar, a gente tem que encontrar os dois vetores, né? Então, o vetor tangente é a derivada dos pontos x, y, z da parametrização. Então, o dx dt, dy dt, dz dt. Isso aqui vem lá da parametrização da curva. E calcular o campo nos pontos da curva, lembrando que esse campo aqui, a gente está considerando ele como um campo conservativo. Então, ele é o gradiente de alguém, tá? Então, a gente tem aqui dρ x, dρ φ y, dρ φ z, que é o gradiente de uma função φ. Ao realizar o produto escalar, a gente vai multiplicar componente a componente e vai somar. Então, aqui a gente tem o resultado do produto escalar. Só que se você observar bem, isso aqui é a regra da cadeia, o caso 1 da regra da cadeia, né? Onde você tem um φ como uma função de várias variáveis e você tem um caminho, né? Um caminho de componentes x, y, z, onde aqui você tem o r' de t, tá? Então a gente pode escrever aqui essa conta em função da regra da cadeia, o primeiro caso da regra da cadeia, né? Então você vai ter, na verdade, o que você tem? Você está derivando em relação a t uma φ calculada nos pontos da r de t. E aí faz a comparação lá com o teorema fundamental do cálculo, né? Por isso que a gente diz que o teorema fundamental das integrais de linha ele é uma analogia, ele é como se fosse uma extensão do teorema fundamental do cálculo. É como se você aqui estivesse cancelando a integral com a nossa φ, você vai calcular a derivada, na verdade, a integral com a derivada, você vai calcular a φ no ponto onde o t vale A até o ponto que vale o t vale B. Então você tem aqui o φ do ponto final, né? Esse aqui é o nosso B, e o φ calculado no ponto inicial da curva, ou seja, ele independe da trajetória, o que acontece no meio do caminho. Bom, então, uma vez que a gente sabe, a gente vai resolver uma integral de linha, de campo vetorial. Se a gente, porventura, sabe que esse campo ele é conservativo, esse seria o nosso primeiro passo, o campo vetorial é conservativo ou não. Bom, se ele for conservativo, é interessante calcular a função potencial. Eu até poderia não aplicar o teorema fundamental das integrais de linha, mas se eu sei que a função se o campo é conservativo, vale a pena a gente trocar o cálculo da integral de linha
pelo cálculo para encontrar a função potencial. A gente vai ter um outro trabalho, que é encontrar a função potencial. Mas tem certas vantagens, porque se a gente fosse resolver a integral diretamente, a gente teria que parametrizar a curva, e dependendo de quem for a curva, pode ser muito trabalhoso calcular a integral. E a gente sabe quando o campo é conservativo, ela vai independer do caminho, então não precisa nem parametrizar, porque o caminho pode ser qualquer um, né? E se a curva for fechada, a integral dá zero. Então é muito interessante a gente saber se o campo é conservativo ou não, tá? Bom, quando ele for, a gente tem que encontrar a função potencial. E aí a gente calcula a integral, em vez de usar aquela fórmula do produto escalar, a gente apenas pega a função potencial e calcula nos extremos da curva, né? No ponto inicial e no ponto final, tá? Aqui tem teorema porque primeiro a gente precisa saber se o campo ele é conservativo, né? Então vamos primeiro trabalhar no R2, né? Nós temos dois teoremas que é como se fosse a ida e a volta, como se fosse um teste para a gente saber se o campo ele é conservativo ou não, tá? Então, dado uma função, um campo vetorial F, né, de componentes P e Q, né? Então a gente está trabalhando no R2. Eu estou considerando aqui um campo conservativo, onde essas funções componentes aqui, elas têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas em um determinado domínio D, né? Então, em todos os pontos desse domínio D, a gente tem essa propriedade equivalente, tá? Isso não é difícil demonstrar, porque se esse campo é conservativo, ele pode ser escrito como o gradiente de uma função φ, a gente poderia reescrever isso aqui, que é como se isso aqui é a derivada de um φ em relação a x e a derivada de um φ em relação a y, e a gente faz uma conta de derivada trocada. A gente pega a segunda componente e deriva em relação à primeira variável, né? A gente faz uma conta trocada. E pega a primeira componente e deriva em relação à segunda, tá? A gente chega a essa conclusão. Bom, a volta desse teorema inclui algumas hipóteses, então as hipóteses aqui são importantes, tá, pessoal? A gente tem que lembrar que a derivada de primeira ordem precisa ser contínua em um determinado domínio que a gente está trabalhando, tá? Mas agora a gente vai considerar o seguinte: seja um campo vetorial, é como se fosse a volta aqui, né? Só que a gente vai incluir uma outra hipótese aqui um pouquinho mais exigente, né? A gente está falando que a região aberta ela precisa ser simplesmente conexa, né? Então, só para relembrar aqui, ó, uma região é simplesmente conexa quando ela tem essa carinha, se ela não tem buracos, né? Aqui tem exemplos de 3 regiões que não são simplesmente conexas, né? Então, a gente está assumindo aqui que a gente está trabalhando numa região simplesmente conexa. Tá? Suponha também aquelas hipóteses de continuidade, né, na derivada de primeira ordem, nas derivadas parciais. Então, se vale essa propriedade, né, se a derivada da segunda componente em relação à primeira variável for igual à derivada da primeira componente em relação à segunda variável em todo o domínio que a gente está trabalhando, então a gente conclui que o campo é conservativo. Então, isso aqui é como se fosse um teste, né? Se a gente tem um campo no R2, basta fazer essa continha para a gente concluir que o campo é conservativo, obviamente não podendo esquecer das hipóteses desses dois teoremas, tá? Estendendo um pouquinho esse teorema, até generalizando, levando para o R3, a gente está supondo aqui que f é um campo escalar, né? Ou seja, uma função de 3 variáveis, também com as derivadas parciais agora de segunda ordem, contínua. Então a gente vai concluir que o rotacional do gradiente ele é o vetor nulo. Lembrando que o rotacional transforma um campo vetorial em um novo campo vetorial, né? Então, se f é um campo escalar, o gradiente é um campo vetorial e mais, campo vetorial conservativo. O que a gente está dizendo é que o rotacional de um campo conservativo é sempre nulo, né? E aqui a volta desse teorema, né? A gente está considerando que f agora sim é um campo vetorial definido no R3. As componentes têm derivadas parciais de segunda ordem contínuas, com o rotacional dando o vetor nulo. A gente não costuma colocar, mas é como se fosse aqui o vetor 0, 0, 0, né? Bota uma setinha em cima para indicar que esse 0 é o vetor nulo. E aí a gente conclui, através dessas hipóteses, que o campo vetorial f ele é conservativo. Então, um teste para a gente ver se o campo vetorial ele é conservativo no R3, basta montar o rotacional dele, né? É uma condição que precisa acontecer, né? Ela é necessária. Se o rotacional for nulo, o campo é conservativo mediante as hipóteses aqui de continuidade, não podemos esquecer dela, tá? Então, para a gente meio que sintetizar essa ideia, vamos ver uma aplicação. Aqui nós temos uma integral de linha de um determinado campo vetorial. Então, daqui a gente vai extrair o campo que a gente está trabalhando, né? O campo aqui está no R2, é um campo de componentes. Isso aqui é como se fosse o meu P, esse cara aqui o meu Q, né? Então, aqui a gente está calculando uma integral de um campo, uma integral de linha de um campo vetorial de componentes 2x
mais 3y na primeira componente. Na segunda componente é 3x menos 2y. Tá? A primeira pergunta é, esse campo ele é conservativo ou não? Bom, a gente até poderia ignorar isso, né? A gente poderia calcular, por exemplo, essa integral fazendo aquela formulazinha lá. Vai ser uma integral de A até B, de um f de r de t, vezes r' de t, dt. Mas aí a gente precisaria parametrizar e pode não ser tranquilo. Repare que nesse exercício aqui, apenas um exercício didático, nem fala quem é a curva, só diz que a curva ela começa na origem, né, e termina no ponto 1, 1. Então a curva está assim, né? Nós estamos no plano XY, a nossa curvinha, ela começa nesse ponto, vou chamar isso aqui de ponto A, e vai ter um ponto B, que é o ponto de coordenadas onde o X vale 1 e o Y vale 1. Agora, não menciona que essa curva, né? Essa curva, ela pode ter, inclusive, ela ser uma reta, né, de A para B, ela pode ser um outro caminho, né, de A para B, pode ser um outro caminho também de A para B, tá dizendo só que começa no ponto A e vai até o ponto B, né? Então, nesse caso, obviamente, então a gente poderia resolver diretamente, mas é interessante saber se esse campo ele é conservativo. E a gente precisaria fazer aquele teste, né? Já que é no R2, a gente calcula a derivada do Q com respeito à variável x, ou seja, repare que a derivada desse cara aqui em relação a x vai dar 3, né? Porque a derivada dessa segunda parcela vai ser 0, uma vez que eu estou derivando em relação a x. E aqui eu vou derivar o P em relação a y. Repare que a derivada da primeira parcela é 0, a derivada da segunda parcela em relação a y vai ser 3. Isso aqui é igual. Bom, uma vez que isso aqui é igual, e esse campo aqui ele é um campo contínuo, com as derivadas parciais, né, contínuos, sobre todo R2, inclusive, né, a gente vai concluir que esse campo aqui ele é conservativo, tá? Então, nesse problema, nós temos uma integral de linha de um campo conservativo e aí a gente pode aplicar o teorema fundamental das integrais de linha. Mas para isso, a gente precisa encontrar a função potencial para esse carinha aí, né? Bom, então a gente vai para o segundo passo, né? Então, dado esse campo, ele é conservativo, a gente acabou de provar, né? Tá aqui só formalizando as continhas que a gente acabou de calcular, né? Lembrando que a gente calculou a integral aqui, deu 3, né? A derivada em relação a y aqui deu 3, a derivada aqui em relação a x deu 3, tá? Bom, se ele é conservativo, ele pode ser escrito como gradiente de alguma função φ, essa função potencial pra gente, né? Então, como é que a gente calcula o gradiente de φ, né? A gente deriva o φ em relação a x, deriva o φ em relação a y. E a gente vai trabalhar nessa igualdade aqui, né? Forçar, na verdade, a função P, né, ou seja, a primeira componente do nosso campo, ser a derivada de alguém em relação a x. E vai forçar a segunda componente ser a derivada de alguém em relação a y. Esse alguém é o que a gente quer descobrir. Então, nesse momento, a gente quer descobrir, vou botar uma interrogação aqui, quem é a nossa função potencial. Então, a gente vai ter um sistema aqui, né? Eu tenho a derivada de φ em relação a x, né, que é a primeira componente, e a derivada de φ em relação a y, que é a segunda componente. A gente pode trabalhar da seguinte maneira, né? Como é que eu vou encontrar φ? O φ ele pode ser encontrado se eu calcular a integral dessa derivada em relação a x. Eu também poderia pegar a segunda equação, calcular uma integral dessa segunda equação em relação a y. Mas vamos com calma. A gente começa com uma equação, depois a gente vai contrastar, a gente vai fazer uma comparação com a segunda equação. Obviamente eu poderia começar com a segunda equação e depois fazer uma comparação. Não é muito bom, não funciona sempre. Se a gente trabalha com as duas simultaneamente, a gente pode chegar a alguma conclusão falsa, tá? Então é bom realmente a gente fazer o seguinte, ó, vamos escolher a primeira, eu vou calcular a integral da primeira em relação a x, uma vez que foi derivada em relação a x, a gente vai tentar desfazer, né? Eu quero encontrar a primitiva dessa função. Então tá lá, a nossa φ integral da derivada de φ em relação a x, ou seja, a integral desse cara aqui, que é a primeira componente, lembrando que isso aqui é o meu P lá no nosso campo vetorial, e faço uma integral em relação a x, né? A integral de 2x quadrado de 2x, na verdade, é 2x quadrado sobre 2, o 2 vai cortar com 2, né? Vai dar x quadrado. Esse cara aqui não depende de x, a integral vai ser ele vezes x, porque ele é encarado como uma constante, então vai dar 3yx, que aqui eu só coloquei em ordem alfabética, 3 vezes x vezes y, ou seja, eu repeti o 3, repeti o y, e fiz aqui, e coloquei aqui no meio um x multiplicando, porque estou fazendo uma integral em relação a x. E aí a gente soma uma constante de integração, mas é importante, né?
Essa constante está dizendo o seguinte, ela é constante em x, mas como o nosso φ pode depender de x, y, a gente precisa generalizar. Ou seja, essa constante pode até depender de y, né? Ó, obviamente, se eu voltar daqui para cá, se eu derivar esse cara em relação a x, aqui vai dar ó, 2x, aqui vai dar 3y e aqui vai dar 0, uma vez que eu estou derivando em relação a x, tá? Então, nós já temos aqui nossa função potencial quase pronta, né? Tem um lixinho aqui, um finalzinho, que a gente quer descobrir. Nesse momento eu preciso descobrir quem é essa g de y, tá? E aí chegou a hora da gente derivar isso, só que agora a gente deriva isso em relação a y, para poder comparar com a segunda equação que a gente montou do nosso sisteminha. Então eu vou derivar isso aqui em relação a y. A derivada de x² é 0, a derivada de 3xy em relação a y vai dar 3x, porque eu vou repetir o 3 e o x como constante, for fazer a derivada do y, que é 1. E vou derivar g de y, que eu não sei quem é, então eu vou botar a notação de g' de y, lembrando que isso aqui é derivada de g em relação à variável y, como uma função ordinária lá do cálculo, uma função de uma única variável. Só que, nesse momento, a gente vai pegar essa derivada que a gente acabou calculando através da função potencial, mas comparar com a segunda equação do nosso sistema. A gente sabe que essa derivada tem que dar 3x menos 2y por essa equação aqui, então a gente vai forçar. Vou igualar ela, né? Então, a gente vai fazendo uma comparação. Essa aqui é a segunda equação do sistema e isso aqui é a derivada da função potencial que eu estou buscando. Fiz uma comparação, repara. Se isso aqui é uma equação, eu vou passar esse 3x para o lado de lá, né? Vou manter esse cara do lado de cá, vou passar esse cara para o lado de lá. Então, repare que esse 3x vai cancelar com esse 3x aqui, né? Então, aqui, ó, 3x menos 3x dá 0, né? Nós estamos concluindo que o g' de y vale menos 2y. Olha só, se eu sei quem é g' de y, como é que a gente encontra o g de y? A gente aplica de novo lá o teorema fundamental do cálculo, né? O g de y, ele nada mais é do que a integral de g' de y, né? E como a gente concluiu ali que g' de y vale menos 2x, basta integrar menos 2y, na verdade, né? Basta fazer a integral de menos 2y em relação a y. Daí, a gente vai integrar. Repara que aqui o menos 2 é constante, eu repito, a integral de y é y² sobre 2, o 2 vai cortar com 2, ou seja, a integral de menos 2y é menos y². Mais uma constante, repara. Nesse momento, essa constante não pode nem depender de x, porque está dizendo que a g depende exclusivamente de y. Mas como ela veio de uma integral em y, então ela também não pode depender de y, ela é uma constante pura mesmo, né? Então esse k aqui é uma constante real, uma constante qualquer. E aí eu vou atualizar a nossa φ, a nossa função potencial. A gente já tinha concluído que vale x² mais 3xy. Eu vou apagar essa g de y e encontrar aqui a g de y que a gente colocou, né? Encaixando ela aqui, né? Nesse finalzinho. Então a gente já conhece a nossa função potencial do nosso problema. Ou seja, se a gente fizer as continhas aqui, você vai ver que o gradiente de φ, ele vale exatamente o campo vetorial do nosso problema. Para qualquer k. Então, na verdade, a gente não achou uma função potencial, a gente achou uma família de funções potenciais, tá certo? Isso aqui vai valer para qualquer k. Isso não afeta lá no teorema fundamental do cálculo, porque essa constante aqui ela vai se anular. Então, voltando ao nosso problema, nós tínhamos uma integral, né? Uma integral de um campo conservativo sobre a curva que começava no ponto 0, 0 e terminava no ponto 1, 1. Então, a gente pode usar essa notação. Ou seja, eu estou calculando a integral desse campo conservativo que, pelo teorema fundamental das integrais de linha. Então, aqui eu estou aplicando o teorema fundamental das integrais de linha. Basta calcular a φ no ponto final menos a φ no ponto inicial, né? Então, tá aqui a nossa φ, né? Aqui é x², aqui é x vezes y, aqui é y², aqui é a constante, né? Substituir aqui as coordenadas do ponto 1, 1. Tá aqui. E esse cara aqui são as coordenadas do ponto 0, 0. Aí só fazer conta, né? Então 1² é 1, 3 vezes 1 vezes 1 deu 3, o quadrado de 1 é 1, então ficou menos 1, somou esse k aqui, aqui 0. Zerou toda essa parte aqui, né? Só sobrou um k, com esse menos aqui vai dar um menos k. Repare que independente de quem seja o k se anula, 1 menos 1 também se anula, sobrou aqui 3. Essa é o valor da integral. Obviamente, você poderia ter resolvido esse problema lá, aquele nosso probleminha, pela fórmula direta lá, da integral de linha, e a gente teria que inventar um caminho, a gente pode até escolher já que... Bom, a gente aqui sabe que ele é conservativo, se você não encontrou o campo... se você achou que talvez não seja vantagem, né, em calcular a função potencial, até poderia
pelo menos pensar o seguinte, ó, eu já sei que essa integral ela independe do caminho, porque esse campo é conservativo, por esse teste, que esse teste é muito rápido, né? E aí a gente pode inventar um caminho qualquer entre A e B, por exemplo, eu posso até pensar numa parábola, posso pensar numa reta, e aí calcula a integral diretamente, faz um teste, calcula essa integral diretamente, parametrizando uma curva qualquer que liga os pontos A e B, e faz as contas, você vai ter que concluir que essa integral vale 3, tá? Agora, é interessante que se a curva fosse fechada, a gente até nem precisaria calcular a função potencial. Com base no teorema fundamental das integrais de linha, a gente já ia concluir que a integral vale 0, porque o ponto inicial e o final seria o mesmo, né? Então é interessante pelo menos a gente saber se o campo é conservativo ou não. Bom, chegamos mais a um fim de uma aula, a gente viu o teorema fundamental das integrais de linha, que trabalha com campos vetoriais conservativos, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma integral de linha de um campo vetorial conservativo, a gente pode fugir do cálculo da integral de linha pela fórmula lá do produto escalar, que a gente fala que resolver diretamente, e a gente aplica um conceito interessante, porque a gente viu que a integral de linha de um campo conservativo ela independe da trajetória, seja no R2 ou no R3, tá? Quando esse campo consegue ser escrito como um gradiente de uma função chamada função potencial, a gente pode calcular a função potencial nos extremos desse caminho, né? Ou seja, a gente calcula a imagem, aqui está trocado, né? A gente calcula a imagem do ponto B menos a imagem do ponto A, tá? É sempre importante a imagem do ponto final menos a imagem do ponto inicial, tá? E a gente até pode mudar a notação, em vez de dizer que eu vou integrar sobre a curva, a gente vai integrar de A até B, ou seja, do ponto inicial até o ponto final. Tá? Mas para isso a gente precisa seguir 3 etapas. Primeiro, saber se o campo é conservativo. Né? Para isso a gente tem um teste. Né? No R3 a gente calcula o rotacional, vê se é nulo. Né? No R2 tem uma continha mais simples, né? Que a gente pega as componentes do vetor e faz um cálculo de derivadas. Se houver uma certa coincidência lá que a gente viu, a gente conclui que o campo ele é conservativo. Se ele for conservativo, a gente tem que em busca da função potencial. E aí a continha que dá um pouquinho mais de trabalho. Uma vez encontrada a função potencial, aí acabou, a gente aplica o teorema calculando a integral nos extremos dessa curva. E se a curva for fechada, a gente viu que essa integral vai dar 0. Tá bom? Valendo? Vamos lá? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre um teorema muito importante na nossa disciplina, que é o teorema fundamental das integrais de linha, né? Vou gravar de novo porque o meu amigo cachorrinho resolveu participar do nosso vídeo.